Tardelli? Eu acho que, primeiro, o resultado do apoio à investigação é absolutamente esperado. Seria chocante se fosse o inverso, né? O fato deve ser investigado, Bolsonaro deve ser ouvido. Claro que há um conjunto de indícios, que caminham no sentido de que Bolsonaro sabia das joias, queria joias para ele, tanto que escalou funcionários, certo? Ou que teria escalado funcionários, ou que funcionários foram escalados. Aí é a questão de saber até que ponto ele tinha ciência disso tudo, não é? Para, na última apagada da luz do governo dele, fosse tentar a obtenção dessa joia. Daí a dizer que isso sinaliza uma queda na popularidade dele, me parece que eu não estabeleceria essa ponte tão imediata assim. Porque ontem, na AgriShow, em Ribeirão Preto, ele também foi ovacionado e tudo mais assim. Eu acho que essas situações pontuais não vão afetar o nível de popularidade dele. Aquele que é bolsonarista continuará sendo bolsonarista em qualquer situação, né? Eu costumo dizer que o bolsonarismo é quase que uma religião. Não há nada que modifique a fé daquele que crê em Bolsonaro, né? O resultado dessa investigação das joias, quando vier e deverá vir, também não vai alterar a popularidade dele, né? Vai alterar a situação jurídica dele, isso sim, né? Mas não vai alterar a popularidade, né? O Bolsonaro, ele mantém um extrato muito estável, né? Muito estável, né? Desde o começo, das primeiras pesquisas. E esse extrato, ele aumentou na eleição, ele deve voltar, a tendência é ele voltar ao que ele sempre foi, mas tem lá 30% da população que não vão, de forma alguma, deixar de apoiá-lo, né? Aquele apoio sazonal, aquela fumaça que vai daqui, vem dali, certo? Isso pode eventualmente alterar, mas não significa que fosse apoio a ele, Bolsonaro. Quando eu ouvi a sua pergunta, Lu, eu trabalhei na minha cabeça como aquele apoio bolsonarista raiz, aqueles que sempre estiveram com ele, vão continuar com ele.